Agora abra suas Bíblias em Romanos capítulo 12 e versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Já agradeço a Deus pela presença dos irmãos aqui. É motivo de alegria estarmos juntos nessa noite, reunidos para adorar e exaltar e engrandecer o nome do Senhor Jesus e aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no versículo 16, no capítulo 2, ele diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor? Isso é para que possa instruí-lo. Isso é um fato. A gente não consegue ter a plenitude do conhecimento de Deus. Não conhecemos Deus por completo. O que temos de conhecimento do Senhor é aquilo que Ele revela para nós. Só podemos saber hoje o que nós sabemos de Deus é aquilo que Ele se deixou revelar para nós. A verdade é que ainda há muita coisa. O próprio apóstolo Paulo diz que hoje conhecemos em parte, mas haverá um tempo que conheceremos plenamente. Então, todas as informações que todo mundo tem sobre Deus hoje é apenas um pequeno resquício daquilo que vai ser na eternidade, do conhecimento pleno que Ele vai revelar-se para nós. Aí a verdade é que se o pouco que conhecemos de Deus nos dá uma alegria imensa e nos dá uma esperança grandiosa de quem Ele é, imagine na eternidade quando conhecermos Ele plenamente. Mas o tema da doutrina que eu quero trazer para os irmãos hoje é mudando a nossa mente, tendo a mente de Cristo. O versículo não termina nessa pergunta, mas ele conclui dizendo: mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Se eu perguntar aqui aos irmãos hoje, quem é que tem a mente de Cristo? Eu acredito que todos vão levantar a mão e vou dizer amém. Mas se eu fizer outra pergunta e dizer assim: você sabe o que é ter a mente de Cristo? Você sabe o que é ter a mente do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque a verdade é, ter a mente de Cristo não é ter a revelação do transcendental, posso assim dizer. Não é ter a revelação do céu, ter a consciência angelical, não. A mente que Paulo está falando aqui é a mente do Cristo homem. É a mente do Jesus que andou na terra. E na verdade é a mesma mente do Cristo hoje, ressuscitado, que está sentado à destra de Deus. Mas a pergunta continua: você sabe o que é a mente de Cristo? Você sabe o que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo implica em ter a mesma atitude, os mesmos sentimentos e os mesmos propósitos de Jesus, mesmo que em circunstâncias diferentes. Significa ter a mesma compreensão e atitude que Jesus teve em relação a Deus e aos outros, incluindo a capacidade de entender o plano de Deus para o mundo e para nós. Isso envolve ter uma mente renovada que não se conforma com os padrões mundanos, mas que se alinha com a mente de Deus.
por isso que em Romanos 12:2, o mesmo Paulo que falou em Coríntios que nós temos a mente de Cristo, é o mesmo que diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ou seja, quando Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, ele está dizendo: olha, não se conforme com o que está acontecendo no mundo. E deixa eu começar fazendo uma boa pergunta para nós: quantos de nós estamos conformados com o que está acontecendo aí fora? Quantos de nós já se conformou com a prostituição, com o adultério, com a lascívia, com a fornicação, com tudo isso? Quantos de nós já se conformou? Quantos de nós estamos conformados com a mentira? Ah, é só uma mentirinha. Ah, é só mais uma. Deus perdoa. Isso se chama conformismo. E na verdade o diabo, ele bate palma para todos que já estão conformados com o mundo. Porque um cristão conformado com o mundo é pior do que um incrédulo. Porque pelo menos o descrente, aquele que está desviado, ele assume que está errado e pretende um dia se converter. Mas aquele cristão que já está convertido e está conformado com o mundo, de maneira nenhuma ele pensa em se regenerar. Porque o conformismo já entrou na sua vida. Ele já está conformado. É aquele corredor que está na maratona e o primeiro lugar está logo na sua frente, e se ele se esforçar mais um pouquinho, ele consegue ultrapassar, mas para ele o segundo lugar já está de bom tamanho. Aí o que é que ele faz? Ele se conforma na posição que ele está. Ele poderia ter ganho, mas se conformou com a posição que ele está. Mas, para a gente ter a mente de Deus, a mente de Cristo, primeiro a gente precisa entender outras coisas também. Para entender a mente de alguém, a gente tem que entender primeiro o que esse alguém não gosta. Sabia que tem algumas coisas que Deus não gosta? Ah, irmão, isso aí é fácil. Deus não gosta do pecado. Fato. Mas em Provérbios, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16. Capítulo 6, versículo 16. Vamos começar a ver algumas coisas que Deus não gosta, e que talvez a gente também esteja praticando sem saber que o nosso Deus não gosta. Em Provérbios 6,16 diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. O versículo 17 diz assim: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressa a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Eu vou repetir isso. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, o coração que maquina pensamentos perversos. Quinto, pés que se apressa a correr para o mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. E o 7º, o que semeia contenda entre nós. Presta atenção. As 6 primeiras Deus odeia. E quais são as 6? Os olhos altivos. E o que é um olho altivo? Indicam orgulho, arrogância, a falta de humildade. Quantos de nós, às vezes, a gente se sente muito orgulhoso, a gente se acha bom demais,
A gente se acha, talvez em algumas circunstâncias, autossuficiente. A gente se acha superior a outro irmão só porque o outro irmão talvez em uma área não tenha o conhecimento que a gente tem, então a gente acha que a gente é melhor do que ele, que a gente faz melhor do que ele. Irmão, se eu tivesse nesse culto de doutrina hoje, dando essa instrução, eu estaria dando uma aula melhor do que a sua. Se eu tivesse dirigido o culto hoje, o culto seria mais avivado, porque eu consigo fazer acontecer. Quantas vezes a gente se acha pensando nessas coisas? Olhos altivos. O segundo, língua mentirosa, refere-se a mentir, difamar e não dizer a verdade. Quantas vezes a gente é pego falando mentiras? Eu costumo dizer que mentira é algo, se fosse para existir uma coisa para o cristão não fazer, seria a mentira, porque a única coisa que é dar a paternidade ao diabo se chama mentira. Mas quantos cristãos são pegos mentindo, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, e a Bíblia diz que ficarão de fora aqueles que mentem e que amam a mentira. Terceiro, a mão que derrama sangue inocente, indica atos de violência e assassinato, aqueles que matam pessoas inocentes. Isso aí todo mundo já sabe. Quinto, 1, 2, 3, 4. Coração que maquina pensamentos perversos. Irmão, dessa eu estou fora. Será mesmo? Quando alguém lhe irrita, quando alguém lhe faz mal, quais são os pensamentos que você tem para com ele? Quais são os pensamentos? Senhor, eu queria que o céu se abrisse e derramasse tanta bênção na vida desse homem. É assim que a gente pensa? Ou será que a gente levanta a mão para o céu e diz assim: Senhor, era bom que ele morresse? Mas essas coisas Deus odeia. Mas irmão, eu continuo fazendo até hoje. Pois é, porque hoje é o dia que o Espírito Santo lhe trouxe aqui para dizer: foi até hoje, porque o Espírito Santo tem renovo e transformação para mim e para você. Qual é o quinto? Pés que se apressam a correr para o mal, refere-se à ação de se precipitar em atos errados e prejudiciais. Quantos de nós não faz nem esforço a resistir ao pecado? Quantos de nós, quando vem a primeira oportunidade do pecado, a gente cai, porque a gente se justifica dizendo assim: a graça de Jesus me perdoa. Pois é, perdoa, mas a graça não é uma porta aberta para o pecado. A graça é um muro de proteção para você não pecar. Se blinde do pecado, porque aqueles que têm facilidade em pecar é odiado pelo nosso Deus. Vamos para o sexto. Testemunha falsa que profere mentiras. Pessoas que testemunham falsamente e disseminam mentiras para prejudicar. Felizmente a gente vê muito isso no mundo. Pessoas que para se auto-favorecer, mente, levando uma falsa testemunha contra alguém. Mas a igreja também tem pessoas que, quando estão com raiva de alguém, levantam. Quer ver um exemplo? A maioria aqui é casado, não é? Quando sua esposa está ruim, está mal com você, brigou, pegou uma briga, quando você vai falar dela para alguém, o que é que você diz? Que ela é um docinho? Que ela é uma bênção? Você vai dizer, levantar falso testemunho dela. Eu não estou dizendo você, estou dizendo
geralmente acontece. Quando a mulher está com raiva do marido, o marido fez uma raiva a ela, a primeira pessoa que aparece que ela vai desabafar, ele não presta, porque ele é isso, ele é aquilo outro, e sabe o quê? Falso testemunho, porque na verdade nem sempre o marido não presta, nem sempre a esposa não presta, nem sempre o irmão não presta, nem sempre o amigo não presta. Às vezes a gente está com mágoa, ressentimento, coração inchado, aí a gente vai e na nossa ótica do momento da emoção, a gente diz tudo que é errado com a pessoa, mas a gente esquece de um detalhe, irmão, porque a gente vai ficar de bem. E quando a gente se reconcilia, a gente esquece de dizer à pessoa que aquela não prestava, e a gente esquece de dizer a ela que estava errado. Falso testemunho. Mas sabe, dessas 6 coisas Deus odeia, mas existe uma que o Espírito dele abomina. É abominável. Sabe o que é abominável? É pior do que terrível, abominável. Deus não suporta estar perto e nem suporta ver. E sabe o que é isso? É aquele que semeia contenda entre irmãos. É aquele que faz com que alguém se intrigue de alguém. É aquele que faz alguém ter uma má visão de outro alguém. Deus abomina isso. A igreja de Corinto estava com um problema sério, porque lá existia divisões, dissensões, intriga, inveja, tudo de ruim. E nessa igreja existiam os dons, porque a verdade é uma só: dons não determina a salvação para ninguém. Presta atenção nisso. Eu, pastor José, posso ser pastor da igreja, falar em línguas, ter o dom de profecia, o dom de cura, assim, existem 9 dons. Se eu não tiver uma vida de santidade, Jesus vem e fica. Porque dons não salva ninguém. Até porque os dons não é para minha edificação, é para a edificação da igreja, é para edificar você. Porque se eu tenho o dom de cura, eu vou curar quem? O meu irmão. A própria Bíblia diz isso. Mas aquele que semeia a discórdia entre irmãos está fora de Cristo, porque Deus odeia. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente começa a pensar: irmão, eu faço isso, então você está precisando transformar a sua mente, porque uma coisa é certa: a mente de Cristo não tem contido nada disso que eu falei. Porque o próprio Cristo diz assim: eu e meu Pai somos um. Que ele pensa, eu penso, que ele gosta, ele gosta, o que ele não gosta, eu também não gosto. E na verdade a gente acha que nosso irmão é só quem está do nosso lado, ou só quem está na igreja, mas na verdade é aquele amigo de trabalho, aquele colega de trabalho, aquele vizinho, aquela pessoa que está passando na rua, alguém no colégio. Todo esse é seu próximo, todo esse é seu irmão. Ah, irmão, eu nunca arrumei uma confusão na igreja, tá? E no seu trabalho. Irmão, nunca arrumei uma confusão na igreja, tá? E na sua vizinhança, e na sua parentalha, e nos seus familiares. Como é que está seu relacionamento? Porque se você está plantando discórdia, deixa eu te falar uma verdade, é dura, mas é verdade. Deus não está se agradando das suas atitudes. E se Ele voltar hoje, adivinha, você fica. Mas como ter a mente de Deus? Como ter a mente de Cristo? Primeiro, tendo inteligência emocional. Irmãos, Jesus foi um homem que mais sofreu perseguição na terra. Você imagina você acordar quando sai na rua, ter uma equipe de pessoas só para lhe acusar, lhe observar, lhe apontar e tentar achar um problema ou erro em você?
Você já pensou você fazendo bem para alguém e alguém dizendo assim: olha, ele está fazendo sair, mas é demônio puro? Você já imaginou isso? Aí eu pergunto: você tem controle emocional, você tem inteligência emocional para suportar isso, sim ou não? Porque Jesus teve. Todas as vezes que tentavam acusar Jesus, ele tinha inteligência emocional suficiente para dar a resposta certa, no momento certo, da forma certa. Quando disseram a Jesus: ele expulsa o demônio por demônio, então ele está endemoniado, ele está indo em nome de Beelzebul. A resposta de Jesus para os seus acusadores: uma casa dividida não subsiste. Eu não posso expulsar demônios por demônios, mas eu expulso em nome de Deus. E ele continua seu argumento. Em momento nenhum você viu Jesus dizendo assim: demônio não é vocês, rapaz. Você está pensando que está falando com quem? Quem está endemoniado é você. Vem cá você fazer o que eu estou fazendo. Eu quero ver você fazer o que eu estou fazendo. Em momento. E sabe quem escutou isso e aprendeu? Pedro. Quando Pedro começou: Jesus, você não vai morrer não. Jesus não faz isso com você não. Jesus, tem calma, Jesus. A resposta de Jesus para Pedro: para trás de mim, Satanás. Qual foi a resposta de Pedro para com Jesus? Nenhum. Ele reconheceu e se calou. Então ele foi embora dolorido, porque meu mestre me humilhou, me xingou na frente de todo mundo, me chamou de Satanás, me chamou de demônio. Não! Quando Jesus fala, Pedro continua no mesmo lugar, porque ele diz assim: errei, mas eu estou aqui. Quantas pessoas na igreja têm doença emocional, não conseguem aceitar uma repreensão, porque me doeu e não veio mais. Ei, Jesus, para ter a mente de Jesus, você precisa ter inteligência emocional e controle dela, porque a inteligência emocional requer domínio das suas emoções. Em Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Como é que eu posso ter a mente de Jesus se eu não consigo dominar minhas emoções? Como é que eu posso ter a mente de Jesus se eu não consigo, no momento de estresse, eu parar, respirar, refletir e dar uma resposta assertiva? Porque as emoções é o meu rei, as emoções é meu senhor. Eu não sou o senhor das minhas emoções, eu sou servo dele. Augusto Cury vai dizer: tem muita gente que quer ser senhor em muitas áreas, senhor em empresa, donos de lugares, mas não consegue ser gestor de si mesmo, porque suas emoções o controlam de um ponto a outro. 5 pilares da inteligência emocional. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, autorregulação. Terceiro, automotivação. Quarto, empatia e habilidades sociais. Esses pilares, conforme identificados por Daniel Goleman, são cruciais para o desenvolvimento pessoal e profissional, contribuindo para melhor gerenciamento das emoções e para a construção de relacionamento saudável. Sabe o que é autoconhecimento? É a capacidade de reconhecer e entender suas próprias emoções, incluindo seus gatilhos e consequências. É a base para o desenvolvimento dos outros pilares. Ou seja, eu preciso me conhecer para poder me controlar. Eu preciso ter um autoconhecimento, eu preciso saber quais são os gatilhos que abrem minhas janelas killer, que faz com que o nível de estresse aumente ou baixe. Então eu tenho que entender isso para saber direcionar e controlar e ser o gestor das minhas emoções. Autoconhecimento. Tem pessoas que nem se conhecem. Tem pessoas que dizem assim: não, eu consigo. Com 12 minutos você está dizendo: eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque você não se conhece.
Segundo, autorregulação, a habilidade de controlar as emoções e impulsos, evitando reações impulsivas e promovendo a calma e a reflexão. E Tiago 1,19 diz assim: portanto, esteja sempre pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para se irar. Deixa eu reformular a frase. Tiago diz assim: esteja sempre pronto para ouvir se você puder, e se você conseguir, seja tardio para falar, mas eu não sei se você vai conseguir ser tardio para falar. Não é assim, não! Ele está dizendo, ele não está dizendo para uma pessoa, ele está dizendo para todos nós, porque a Bíblia é universal. Ele está dizendo assim: esteja sempre pronto para ouvir, seja tardio para falar e tardio para se irar. Isso é só para pastor José? Não, é para todos nós. Irmão, eu não consigo. Então Jesus está botando um fardo muito pesado nas nossas costas, ou então ele é muito mentiroso, porque ele diz assim: vinde aqui quem está cansado e sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é suave e leve. Ou seja, nenhum fardo Jesus colocou pesado nas nossas costas, nenhum. O que falta é a gente exercitar. Exemplo, todo mundo sabe o que é uma academia, não sabe? Para exercitar o músculo e tal. Como é que você ganha massa muscular? Como é que você consegue ficar com um músculo maior? Exercitando. Você vai chegar no nível de estresse do músculo elevado, você vai forçar ele vai cansar, vai ser doloroso, vai ser um processo, mas no fim das contas ele consegue chegar no objetivo que você quer. A mesma coisa são as emoções. Você vai tentar controlar uma vez, duas vezes, a desistir, mas eu não consigo. Ei, vai tentando. Ou você pensa que é fácil? Pastor Oséias, vou falar por testemunho próprio. Eu era um cara que eu sempre dizia: nem pavio eu tenho. Tem gente que tem pavio curto. Eu nem pavio eu tinha. Ao ponto de eu querer, teve uma vez um moleque adolescente, por conta de um comentário que eu fiquei sabendo, eu desci ali, fui lá para Coab arrumar confusão com 30 homens, 4 contra 30. Imagina. Para você ver como era bem calminho. Aí eu conheci Jesus. Aí eu disse assim: Senhor, eu tenho que pregar paz, amor e bondade. Como? E eu abri a porta para Jesus trabalhar na minha vida. E hoje, às vezes eu estou na empresa, estou passando lá, o pessoal está passando, falando comigo e diz assim: eu queria ter a paciência que o Senhor tem. Eu queria ter a paciência que o Senhor tem, tranquilo, consegue direcionar tudo, está tudo certo. Quem é que faz isso? Mas para ele fazer, você tem que se esforçar. Você tem que querer. Aquele ditado que diz que pau nasce todo, morre todo. Mentira, Jesus é o dono da criação. Ele pega o que é troncho e endireita, ele bota bem certinho. Se você permitir que ele faça. Ah, irmão, então eu vou dormir e amanhã eu vou estar com... Não. Jesus, você tem estresse alto? Pois é, vai vir tanta pessoa para estressar no mundo, porque você vai ter que exercitar a sua paciência. Uma vez eu vi um evangelista, hoje ele é pastor Genivaldo, ele dizendo assim: você está pedindo amor? Você que pede paciência, se prepare, porque Deus vai colocar pessoas inamáveis, pessoas que vão tirar o seu juízo para exercitar a sua paciência. Aí o que acontece? A gente não tem a mente de Cristo. Aí quando vê essas coisas, ele vai dizer o quê? É o diabo agindo na nossa vida. Mas não, é Deus preparando um molde para transformar a sua mente. Só que a gente não tem a visão da mente de Cristo. A gente tem a visão do mundo, porque tudo que é contrário a nós é o diabo. Só é de Deus se for coisa boa, se for coisa ruim é o diabo. O diabo está agindo na minha vida, o diabo está furioso, Clébson. Por quê? Porque apareceu uma pessoa na minha vida que está me tirando o juízo. Então o diabo está trabalhando na minha mente e vai matar. Deus tem misericórdia. Deus está dizendo assim: meu filho, eu estou exercitando uma pendência sua, um lado que está em falha, um lado que precisa ser moldado, porque eu tenho grandes coisas para lhe dar, mas desse jeito não dá. Glória a Deus. Aleluia.
Terceiro, a automotivação. A capacidade de se motivar e perseverar diante dos desafios, mesmo em situações difíceis, utilizando as emoções como força impulsionadora. Isso falta muito no povo cristão, sabia? Automotivação. Não é, eu sou o melhor, eu consigo. Não, eu vou tentar de novo. As dificuldades vêm, eu consigo. Se Deus está comigo, eu consigo. Davi estava de frente para um gigante e o povo estava correndo. Escuta uma verdade, a Bíblia diz que quando Golias ia para a direita, o exército de Israel ia para a esquerda. Quando ele fazia meia volta e ia para a esquerda, o povo corria para a direita. E a mente dele estava cauterizada, dizendo assim: a gente fica correndo, a Bíblia fala, a gente fica correndo, daqui a pouco ele cansa, ele volta, a gente fica tudo em paz. Ou seja, eles estavam fugindo ao invés de enfrentar. Quantos cristãos estão sendo derrotados porque não têm automotivação de dizer assim, como Davi disse: você vem a mim com paus e pedra, mas eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual foi o versículo que você leu que Deus tinha falado com Davi dizendo assim, vai enfrentar o Golias? Qual é o versículo que tem dizendo assim, mas Davi ouviu a palavra de Deus dizendo assim, vai Davi, pega uma funda, pega uma pedra e enfrenta Golias que eu vou te dar a vitória? Em momento nenhum ele olhou assim, é um gigante, é um Golias, mas eu tenho o Senhor dos Exércitos do meu lado, e se eu tenho ele comigo, eu tenho a vitória nas minhas mãos. Aleluia. A mente de Cristo. O próprio Cristo diz assim, no mundo você vai ter as aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Ou seja, as vitórias já estão garantidas. Quarto, empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo os seus sentimentos e perspectivas, e de se importar com o bem-estar dos outros. Tão difícil isso, né? Ai, irmão, eu tenho empatia, eu tenho muita empatia. Ai, irmão, está sofrendo? Não, eu tenho empatia não. Ai, irmão, eu tenho empatia com os irmãos, tenho. O irmão vem na igreja dizendo, irmão, eu estou passando necessidade, eu choro com ele. Eu choro o dia todo se deixar. Mas aí, ajudou? Não, eu só estou chorando. Empatia. Jesus estava passando e tinha um cego gritando, Senhor, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão não teve empatia, dizendo, cala a boca, não incomoda o mestre, cala a boca, fica calado, vai incomodar Jesus, porque tu é cego, tem tanto cego aí, fica na tua, cala a boca. E ele cada vez gritava mais, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. E Jesus para a multidão, abre um corredor e diz assim, aqueles que estavam mandando ele calar a boca, ele assim, vai buscá-lo. Não, mas Jesus, ele tem uma estrada longa para não. Enquanto tiver alguém que precisa perto de mim, eu não dou nenhum passo, porque a empatia me faz olhar a dificuldade, a necessidade do outro e querer ajudá-lo. E a Bíblia diz que Jesus chega e traz ele para perto e assim, você quer que eu faça? Você quer bem, então sério. E Jesus cura ele. Isso é um dos muitos exemplos que Jesus passou. Jesus estava, quantos tantos lugares Jesus estava passando? Jesus não estava indo em direção, ele estava passando perto do tanque de Betesda e tem um aleijado ali há 35 anos, se não estou enganado, 38 anos, ninguém teve empatia com aquele homem, ninguém, porque quando Jesus diz assim, o que quer explicação, ele diz assim, como? Há 38 anos eu estou aqui, quando o anjo agir na água ali, não tem ninguém que me ajude. Deixa eu te falar a verdade, eu já vi casos de pessoas que testificam dizendo assim, olha, hoje eu estou na igreja católica, porque a igreja é cristã, ninguém me ajudou quando eu precisei. Ai, irmão, eu deixei de servir a Jesus, agora não sirvo a nada, porque quando eu mais precisei, a igreja me deu as costas para mim. Já vi testemunho de pessoas dizendo, não aqui, mas em outra igreja, dizendo assim, olha, eu era dizimista, eu ofertava, eu contribuía, fazia tudo. No dia que eu fiquei desempregado, eu passei fome dentro da minha
casa, porque a igreja ninguém me ajudou. Aí eu pergunto, aonde é que está a mente de Cristo nesse momento? Cadê a transformação de dentro para fora? Cadê a renovação da mente? Não existe. Porque a mente parasita dominou a igreja. Sabe que a igreja, a mente parasita, sabe o que é um parasita, né? Aquele bichinho que cola no outro bicho e é só eu, só eu, só eu, só eu, só eu. O provérbio vai dizer que a parasita aí tem duas irmãs, duas filhas. Me dá, me dá. Em provérbio está falando, né? Já leu? Não vai dar tempo de falar sobre a parasita, mas aí a gente vai ficar sobre isso aqui. Quinto, deixa eu só concluir sobre a empatia. A igreja foi chamada para ter empatia com todo mundo. Não há evangelho sem empatia. Não há. Sabe por quê? Se eu não tiver empatia, você é para evangelizar por quê? Eu já garanti minha salvação. Se eu não tiver empatia, eu vou ajudar meu irmão porque está passando necessidade. Minha despesa está cheia. Se eu não tiver empatia, eu vou dar uma veste para o meu irmão, por quê? Porque eu não vou matar, meu guarda-roupa está pronto. Se eu não tiver empatia, o nome de Jesus não é glorificado na minha vida. Sabe o detalhe? A Bíblia diz assim: o espírito do anticristo já está no mundo, não é isso? É assim ou não é? É. Aí tem o Espírito de Deus. Tem o Espírito de Cristo e o Espírito do Anticristo. Sabe o que é o Espírito? Sabe o que é ter a mente de Cristo? É aprender a repartir. Jesus está no caminho de Emaús com os dois discípulos, ele está indo, Jesus fala, sotaque, jargão, veste, aparência. Ninguém percebeu que era Jesus, nem os dois. Pela forma de falar, pelo jargão, pelo sotaque, pelo timbre da voz, pelos passos, pelo caminhar, pelo cabelo, pela gente. Não, ninguém. Os dois discípulos não reconheceram Jesus. Jesus fez que ia passar, chamaram ele, todo mundo sabe da história. Aí sentaram na mesa para jantar. Aí, como era de costume, tradição, todo visitante tinha preferência do primeiro pão. Eles pegavam o primeiro pão, os judeus sempre assim, pegavam o primeiro pão, dava ao visitante, ao convidado, na verdade. E o convidado normalmente ele pegava o pão e comia. Mas o convidado era Jesus. Aí deram o pão para Jesus. Aí Jesus fez, levantou, deu graças e repartiu. No repartir do pão, eles entenderam que não era qualquer um que estava ali, não era uma pessoa comum, porque aquele que tem o Espírito de Cristo é aquele que pega o pão e reparte com seus irmãos. Glória a Deus, aleluia. E quando ele repartiu, os olhos dele, aleluia, se abriram, e aí Jesus sumiu, aí eles entenderam, era um mestre. Meu coração ardia, mas eu não compreendia. Mas quando repartiu, ele lembrou de assim: só Jesus, só quem tem a mente de Cristo pega o pão e reparte com seus irmãos. Mas existe o espírito do anticristo, não existe? Enquanto o espírito de Cristo reparte, o espírito do anticristo ajuda. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. É 10 sapatos, é 15 roupas, 50 lençóis. Nunca vai usar os lençóis na vida. Tem pessoas que têm 50 lençóis para cama, só tem uma cama. Ah, irmão, isso aqui é para usar uma vez no Natal, uma vez no Ano Novo, no São João, no meu aniversário, aniversário de casamento, quando meu menino fazer ano, em festas, datas comemorativas. Pois é, aí tem gente na rua passando frio. Aí passa todo dia, vê aquele irmãozinho lá jogado na rua, correndo de frio porque não tem um lençol, está enrolado no plástico não esquenta ninguém. O meu guarda-roupa está cheio de lençóis. Sabe o que significa isso? É o espírito do anticristo.
O espírito do anticristo, ele só pensa nele, ele é egocêntrico, ele é egoísta. Irmão, eu não vou dar 1 quilo de feijão não para a missão toda a vida, fazer uma cesta básica, porque eu só tenho 2. Aí eu vou dar, vai ficar 1 e se faltar. Aí Jesus diz assim: não se preocupeis com o dia de amanhã, porque as aves do céu não plantam, não semeiam, não fazem nada, todo dia tem alimento para ela. Imagina você, que é muito mais importante do que eles. Ter a mente de Cristo é ter os olhos, a visão ocular do mundo em Cristo. E último, a habilidade social, a capacidade de construir e manter relacionamentos saudáveis, comunicando-se de forma eficaz e colaborativa, de lidar com os conflitos de forma construtiva. Como é que eu lido com os conflitos de forma construtiva? Irmão, ele me fez muito mal, eu estou com raiva, e só Jesus para tirar isso do meu coração. Irmão, é porque Cleberson me tratou mal no púlpito, eu não quero ir mais para a igreja, porque quando o Cleberson estiver lá, eu não vou. E nunca mais trabalho com ele, para ele aprender que ele não é nada na minha frente. Como é que eu resolvo conflitos? Aí Cleberson me fez mal, mas o meu coração está dizendo assim: tá bom, meu irmão, te perdoo. Sabe como é que se trabalha com a mente de Cristo? É fazendo bem quando o mal quer que você faça. O próprio Deus falou para Caim, disse assim: olha, por que te entristece teu coração? Por que descaiu a tua semana? Não sabe, se você fizer o bem, você não vai ser aceito? Mas deixa eu te falar uma verdade: o mal jaz à porta, cabe você dominar. Vença o mal com golpes de vontade. Irmão, meu casamento está ruim. Pois é, faça a diferença. Seja a mente de Cristo. Cristo, no meio da tempestade, ele via a oportunidade de semear, porque a chuva podia fazer isso. Jesus foi traído por Judas, e Judas chega naquele beijo da traição, todo mundo sabe da história, mas a frase de Jesus nunca foi: safado, egoísta, você só pensa em você para mim morreu, eu não quero mais ver sua cara, sai da minha frente. Não, Jesus olha para ele e diz assim: amigo. E Jesus não era assim. Sabe o que Jesus falou para Judas? Isso perturbou Judas, velho. Ele pensou que a resposta de Jesus era um empurrão, ou um tapa, ou um xingamento, mas Jesus olha para ele e diz assim: amigo. Isso foi com um impacto no peito de Judas. Judas se fica pasmado e sem saber o que dizer, porque a Bíblia não fala que Judas falou nada. Ele disse: amigo, por que tu vieste? Ou seja, você pode me vender, mas aqui, você continua sendo meu amigo. A mente de Cristo vê as pessoas que fazem mal para Ele como amigo. Eu, quando eu li a primeira vez em Lucas sobre a última Páscoa que Jesus passou na terra, a primeira Santa Ceia, e quando eu li a frase de Jesus, eu chorei, porque ele junta aquele que ia trair, o que ia negar, os que iam fugir, aqueles que iam abandonar, todos aqueles, ele junta numa mesa só. E mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de união, mesa é lugar de intimidade. E ele olha para os discípulos, sabendo o que cada um vai fazer. Ele diz assim: eu quis muito esse momento, eu quis muito estar aqui com vocês hoje. Eu estou para morrer na cruz, mas esse momento para mim é especial. Eu quis muito compartilhar os últimos momentos com vocês. Repito,
traidor, o outro que ia dizer assim, esse eu nunca vi na vida. Porque a Bíblia fala que na terceira vez que Pedro nega Jesus, eu não sei quem é esse, e a Bíblia fala que ele começa a praguejar e ninguém sabe o que. Mas Jesus está dizendo assim, como meu coração está feliz de estar com vocês aqui. Que a gente entenda, já passou da hora, não vai dar para terminar mais nada. Você sabe outra oportunidade. Mas o que eu quero passar para vocês essa noite é: aprendam a ter a mente de Cristo. Aprendam a viver e ver o mundo com Cristo. Aprendam a estar em plena comunhão com Cristo, sempre esteve com seus irmãos. Você nunca viu Jesus arrumando briga nem briga com ninguém. Até mesmo com aqueles que queriam incitar isso, Jesus nunca respondeu com grosseria e com maus tratos. Ter a mente de Cristo não é algo que se adquire de forma passiva, mas sim através de um processo de transformação e renovação da mente, que ocorre através do Espírito Santo. Essa renovação implica em abandonar os padrões mundanos e abraçar os padrões celestiais, buscando a verdade, a justiça e o amor de Deus. É um desafio para compartilhar de sua visão, caráter e propósito, implicando pensar, agir e reagir de maneira alinhada com a vontade de Deus. Amém? Então que nessa noite vocês tenham essa renovação do Espírito Santo. Quando eu fiquei sabendo ontem que eu ia ministrar a palavra de Deus hoje, porque o meu Terezinha me falou ontem, depois que eu saio, e eu me vi conflito. Eu disse, agora Senhor, eu vou falar o quê? E eu indo para casa, o Espírito Santo disse assim: fale sobre a mente de Cristo. Aí eu também não tinha versículo nenhum sobre a mente de Cristo. Quando eu vi na Bíblia 1 Coríntios falando sobre a mente de Cristo, e o resto não foi nem eu, o resto foi Ele que destrinchou para todos nós. Amém? Eu agradeço a Deus por tudo, em nome do Senhor Jesus.